Então, bom dia. Hoje nós vamos dar sequência aí ao estudo de função de segundo grau, né? Ficou faltando uma partezinha para a gente falar, que é a parte de estudo de sinais, tá certo? E aí, a parte de equações e inequações eu falo na semana que vem. Na semana que vem a gente tem ainda 2 aulas, né? Dá para falar sobre essa parte aí, tá certo? Então, vamos lá. Vamos estudar o sinal da função de segundo grau. A gente já fez isso, né? Lá no primeiro grau, na reta. A gente tinha uma... Alguém lembra disso? Qual era a parte principal que a gente tinha que analisar da função para estudar o sinal dela? Quais eram os procedimentos que a gente tinha que fazer para estudar o sinal da função? Ver onde ela é positiva, ver onde ela é negativa, ver onde ela é zero. O que a gente tinha que fazer? Luiz, Oi. tem como mandar o link da aula? Tem 2 colegas que não estão conseguindo entrar. Mandar. Mandei. Você está falando para mandar no... Pode ser no canal? Pode, Camila, ser no canal? Eu acho que já deu aqui. Deu? Então vamos lá, gente? Quem me responde essa pergunta que eu fiz? O que era a primeira coisa que eu tinha que fazer lá na função de primeiro grau para começar a estudar o sinal dela? Seria encontrar a raiz? Isso, encontrar a raiz. Então vamos começar agora. É isso que nós vamos ter que fazer aqui. Só que o que vai mudar? Que antes eu tinha uma reta, agora eu tenho uma parábola. Aí, fica travando. Então, estudar o sinal é isso, né? Determinar os intervalos do domínio em que a função é positiva, negativa ou zero. Tá? Então, para a gente ser mais objetivo, vou começar fazendo os exemplos que são possíveis aqui de acontecer. Tá? Vou pegar aqui exemplo 1, pegar a função f de x, igual a x² menos 5x mais 6. Vamos estudar o sinal dessa função. Depois, vamos estudar o sinal da função f de x igual a menos x² mais 8, por exemplo. Depois, exemplo 3. Vamos estudar o sinal da função f de x igual a deixa eu pensar, x² menos 2x mais 1. Exemplo 4. Estudar o sinal da função f de x
igual a x² mais 1. Exemplo 5. Estudar o sinal da função f de x igual a menos x². E aqui é menos 4x mais 8. Vou colocar menos 8. Vamos lá, vamos ver o que acontece com os sinais dessas funções aqui, tá? O estudo de sinais dessas 5 exemplos aí. Então, a gente viu que a primeira coisa, ao estudar o sinal das funções, a gente tem que encontrar as raízes. Então, vamos fazer isso aqui para todas, tá? Vou estudar de cada uma separadamente. Então, vamos lá. Raízes. Aqui o nosso A é 1, nosso B é menos 5. Vou fazer isso só para esse, tá, gente? Depois a gente vai direto. Você já tem que estar acostumado a fazer esses delta aí, sem ficar olhando quem é o A, o B, isso. Quem não tiver, não tem problema. Mas, só para vocês ganharem tempo, é interessante já fazer o delta e o Bhaskara de uma forma mais rápida. Só treinando que a gente consegue. Delta, B ao quadrado, menos 4ac. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, delta fica 25 menos 24, que é 1. Ok? Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta por 2A. Então, fica menos B. O B é menos 5, menos B é 5. Então, mais ou menos a raiz do delta. O delta é 1. A raiz de 1 é 1. 2 vezes o A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, temos duas raízes aqui, ó. x1 igual a 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Ok? Então, as duas raízes dessa função é 2 e 3. E pronto, agora fica simples. Achando as raízes, como que eu estudo o sinal da função? A gente vai fazer o seguinte. Mesma coisa que a gente tinha lá, a gente não esboçava o desenho. Eu sei que essa função tem raízes 2 e 3. Então, vou considerar aqui meu eixo x, ó. Se ela tem raiz 2 e 3, quer dizer que ela corta o eixo x no 2 e no 3. Então, aqui, ó, vou cortar no 2 e vou cortar no 3. Ok? E aí eu vou fazer um esboço da parábola. Eu sei que a parábola ela tem concavidade para cima, porque o A é positivo. Então, ela vai estar mais ou menos assim, ó. Tem que passar no 2 e no 3 e com concavidade para cima. Algo assim. Ok? Pronto. E agora eu sei, olha. Essa parte da parábola antes do 2, ela está acima do eixo x. Então, ela é positiva. Ok? Essa parte entre 2 e 3 está abaixo do eixo x. Então, entre 2 e 3, a função é negativa. E depois do 3, a função é positiva. Então, eu estudei o sinal dessa função. Se x for menor do que 2, então f é positiva. Se x estiver entre 2 e 3, então f é negativa. Porque, olha, o gráfico está abaixo, ó, do eixo x. E se x for maior que 3, f também é positivo. Claro, gente? Claro, pessoal? Simples, né? Deixa eu fazer estudo de sinal também. Vamos para essa. Dá o sinal dessa função. Então, a primeira coisa é achar a raiz. Então, menos x² mais 8 igual a 0. Aqui não precisa fazer delta e Bhaskara, não. Quem quiser pode? Pode, mas não precisa, né? Tem como fazer mais rápido isso aí. Menos x² igual a menos 8. Multiplica por menos 1. X² igual a 8. Quem é o x, então, galera? Se x² é igual a 8, quem é o x? Quem é o x?
4? 4? O número que é quadrado dá 8 é 4? Raiz de 8? Quase. Raiz de mais ou menos 8? Não. Quase. Mais ou menos. Não. Tá mais próximo. 2. Só pra vocês lembrarem. Se eu tiver isso aqui, x ao quadrado igual a 4, quem que é o x? Mais ou menos 2. Oi? 2. 2? Só o 2 que satisfaz isso? Ou menos 2. Menos 2 também Ah, satisfaz. tá. Aí é menos 2. Tá, então deixa eu fazer uma observação importantíssima aqui antes. Quanto é a raiz de 4? Mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Quem acha que raiz de 4 é mais ou menos 2? Quem acha que é 2? Quem acha que é menos 2? É as duas ou é uma só? As duas. As duas? Mais ou menos 2? Será? Vamos ver. Raiz de 4 é um número, não é, gente? Esquecem que raiz de 4 é o que vocês me falaram aqui agora, mais ou menos 2. Raiz de 4 é raiz de 4, ok? Na reta, o que acontece na reta numérica? A cada ponto da reta tem que estar associado um número real, concorda? Isso aqui é uma relação biunívoca. A cada ponto da reta eu tenho um número e a cada número eu tenho um ponto. Por exemplo, o 5, ele está aqui, ó. O 5 ele pode estar em outro lugar além desse? Não. Não pode. O menos 6 está aqui, ó. O menos 6 pode estar em outro lugar além desse? Não. Não, é uma relação biunívoca que a gente fala. A cada ponto, um número, a cada número, um ponto. Tá? Raiz de 4 é um número. Raiz de 4 pode estar em dois lugares? Não. Não. Então nós temos que escolher onde que o raiz de 4 está. Vocês estavam falando que ele é mais ou menos 2. Se ele é mais ou menos 2, então eu poderia falar, olha, o raiz de 4 está aqui e o raiz de 4 está aqui também. Isso aqui não pode acontecer, porque não é uma relação de unicidade aqui. Biunicidade, no caso. Então ele está no 2. Vocês acham que eles estão aqui? Ele está aqui ou ele está aqui? No 2 positivo. Está no 2 positivo, né? O que acontece aqui é o menos raiz de 4, que é menos 2. Beleza? Gente, raiz quadrada de qualquer número é sempre um número positivo, ou zero, né? Se esse número for zero. Obviamente que isso aqui só vale para A maior que zero, maior ou igual que zero. Tá? A gente só viu que raiz quadrada existe de número positivo só. Mas a raiz de qualquer número é um número positivo. Então, raiz de 4 não é mais ou menos 2. Raiz de 4 é 2. Ok? O que acontece aqui é que eu não estou perguntando quem é a raiz de 4. Na hora que eu pergunto quem é a raiz de 4, é 2. Aqui eu estou perguntando quais são os números que elevados ao quadrado dão 4. E aí a gente tem dois números que elevado ao quadrado dão 4, o mais ou menos 2. Então, resolveu, isso aqui eu resolvo dessa forma, ó, x igual a, antes de eu passar a raiz de 4, eu vou colocar mais ou menos a raiz de 4. E aí agora, esse número aqui é 2. Por isso que sai o mais ou menos 2. Ok? Tá claro isso? Sim, Luiz. Uma outra observação que eu vou convencer vocês. Quanto que dá raiz de 3 ao quadrado? Três. 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Quanto que é raiz de menos 3 ao quadrado? 3 também. 3 também. Concordam? Eu quero que vocês me falem agora, então, quanto é a raiz de x ao quadrado? X.
X. Não. Olha aqui, no meu caso aqui, deu 3 e foi 3. Aqui deu, o x era menos 3 e não deu menos 3 não, deu 3 também. Então, mas o x é positivo. Oi? Mas o x é positivo. Se o x é... Perfeito. Se o x é positivo, é o próprio x. E se x for negativo? X também. Não, aqui o Não? x não, aqui o x está sendo menos 3 e está saindo positivo a resposta. Então, aí o valor do x vai ser x, não? O valor do menos x vai ser x. Ah, o valor do menos x. Isso. Ok, então se o x for positivo, eu vou escrever isso. Isso aqui depende do valor de x. Se x for positivo, vale x, não é? Agora, o que acontece se o x for negativo? Vai valer x também. Vai dar X menos? positivo também. Fica x positivo. Na verdade, o x é negativo aqui, tá vendo? Então, se o x for negativo, a raiz de x quadrado é menos x, concorda? Eu vou inverter o sinal dele. Sim ou não? É claro isso? Se o x for negativo, ele vai sair com o sinal trocado dele. Trocar o sinal é multiplicar por menos 1. Concordam ou não, gente? Eu não entendi, não. Concordo. É esse exemplo que eu estou fazendo. A raiz de menos 4, a raiz de menos 4 ao quadrado não é menos 4, é menos menos 4. É menos ele, que é 4. Então. Só que aí o x, no caso, não iria acontecer isso? Oi? O x é negativo. Para qualquer valor negativo, a raiz de x quadrado é o simétrico dele. Aqui, eu estou no caso em que x é negativo. Eu tenho que trocar o sinal do x aqui dentro para Tá. da raiz. Entendi. É porque eu tava pensando no raiz de menos x ao quadrado. Não, raiz de x ao quadrado. Ah, tá, entendi. Se ele for negativo, eu tenho que trocar o sinal dele. Tá bom. Alguém sabe me dizer o que é a definição disso? Isso é a mesma coisa de uma operação matemática muito importante. Se x for positivo, alguma coisa é ele mesmo. Se x for negativo, alguma coisa é o inverso simétrico dele. Alguém lembra dessa definição? É definição de módulo. Quem lembra o que é módulo de um número? O que é o módulo de 2? Alguém lembra disso? O módulo de 2 é a distância que ele está do ponto zero. Isso. Então, quem que é a distância que o zero está do 2? 2. 2. Qual que é o módulo de menos 2? 2. 2 também. É exatamente isso aqui, ó, que a gente acabou de falar. Se for positivo, é ele mesmo. Se for negativo, é menos ele. Tá claro? Então, a raiz de x quadrado, ela não é x, ela é o módulo de x. Ok? Eu não posso chegar aqui e cortar o 2 com a raiz, tá? Porque se eu chego aqui e corto 2 com a raiz, olha lá, ó, isso aqui tá me dando que é menos 3. Isso é falso. Eu falei que a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Tá claro? Aqui tá dando negativa. Então, eu não posso chegar. Eu só posso cortar o 2 com a raiz quando o número aqui de dentro for positivo. Se for negativo, eu tenho que fazer a operação e extrair a raiz. Então, isso é importantíssimo, gente. Raiz de x quadrado não é x, é módulo de x. Ok? É o valor absoluto do x lá. E aí, por que eu estou falando isso? Que aí a gente enxerga isso aqui dessa forma. Ó. Eu sei que x quadrado é igual a 4. Para eu sumir com esse quadrado e achar só o x, o que eu posso fazer? Extrair a raiz desse lado e extrair a raiz desse lado. Ok? Quanto é a raiz de x quadrado? X. Não, acabei de falar que não é x. Qual que é a raiz de x quadrado? 4. Raiz de 4? Qual que é a raiz de x quadrado? Gente, acabei de falar isso aqui. Raiz de x quadrado é quanto? Módulo de x.
módulo de x. Qual que é a raiz de 4? Qual que é a raiz de 4? 2. Raiz de 4 é 2. Agora, minha pergunta é, quais números que possuem módulo 2? Possuem módulo 2? Tem 2. Quais são eles? -2 e 2 positivo. -2 e 2. Correto? Que é a solução para a nossa equação, x² igual a 4. Então, quando eu faço x² igual a 8, quem é o x? Mais ou menos a raiz de 8. Estou travando aqui. Mais ou menos a raiz de 8. São duas raízes. A raiz de 8 positiva e a raiz de 8 negativa. Ok? Então, vamos lá. Achamos as raízes, vamos estudar o sinal. Então, eu tenho raízes menos raiz de 8. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Menos raiz de 8 e raiz de 8. E aí eu olho, ó, essas são as duas raízes, é onde tem que cortar o eixo x. Eu sei que minha parábola tem concavidade para baixo, porque o a é negativo. Então, ela vai se comportar mais ou menos dessa forma, para baixo. Ok? E aí a gente estuda o sinal. Como essa parte da parábola antes do menos raiz de 8 está para baixo do eixo x, então ela é negativa. Como a parte entre menos raiz de 8 e raiz de 8 está para cima do eixo x, então ela é positiva. E aqui é a mesma coisa. Depois do raiz de 8 ela está para baixo, então ela é negativa. Vamos estudar no sinal. Se x for menor que menos raiz de 8, a função é negativa. Se x estiver entre menos raiz de 8 e raiz de 8, f é positiva. E se x for maior que raiz de 8, f é negativa também. Ok? Se x for igual a menos raiz de 8 e raiz de 8, a função vale 0. Pode acrescentar isso aqui. Se x for igual a mais ou menos raiz de 8, a função vale 0. Então, estudar o sinal é bem simples, gente. É importante, tá? Vamos lá, vamos para essa aqui. F de x igual a x² menos 2x mais 1. Então, a primeira coisa é a raiz. Delta. B ao quadrado, vou fazer direto aqui, tá? B ao quadrado vai ficar 4, menos 4 vezes A vezes C. Então, fica menos 4 vezes 1, que é menos 4. O delta é 0. Então, x é igual a menos B, o B é menos 2, então dá 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o A é 1. Então, a gente tem aqui raízes repetidas, né? O delta é 0, x1 é igual a 2 mais 0, que é 2, por 2, 1, e x2 é igual a 2 menos 0, que é 2 também, dividido por 2 dá 1. Então, são raízes reais e repetidas. Bom, então o que vai acontecer com o meu estudo de sinal? Temos aqui meu eixo x, e eu sei que a minha única raiz é 1. Então, ela vai passar aqui, ó. 1. Ok? Então, a parábola estudou a raiz, a parábola tem que ter concavidade para cima, porque o A é positivo. Então, ela vai fazer algo assim, né? Tangencial ao eixo x. Aí, ó. O que a gente pode concluir do estudo de sinal? Essa parábola, ela sempre é o quê? Essa função é sempre o quê?
Positivo. Positiva, né? Ela está sempre acima do eixo x, exceto no 1, que ela vale 0. Em todo o seu domínio, ela é positiva. Estudamos o sinal. Se x for diferente de 1, para qualquer valor diferente de 1, a função é sempre positiva. Se x for igual a 1, a função vale 0. Ok? Próximo exemplo. F de x igual a x² mais 1. Estudar a raiz. X² mais 1 igual a 0, x² igual a menos 1. E agora, quem é o x? Quem é o x? Quem é o x, pessoal? Mais ou menos a raiz de menos 1. Existe raiz de menos 1? Não. Sim ou não? Não, porque menos 1 é um número negativo, né? Então não existe raízes. Essa função não tem raiz. O delta dela vai dar menor que 0. Então vamos estudar o sinal dela. Se essa função não tem raízes, quer dizer que ela não corta o eixo x. Como ela tem concavidade para cima, o que vai acontecer? Ela vai se comportar dessa forma aqui, né? Tá dando aula? Tô te lindo. Droga. Então ela se comporta dessa forma, ela não encosta no eixo x, beleza? Então, o que a gente pode falar sobre o sinal dela? Sempre positivo. positivo. Então, estudamos. A gente pode até escrever assim, ó, f é positiva para todo x em R. Um jeito lindo matemático de escrever, ó. Ok? F é maior que 0. Esse A de cabeça para baixo significa para todo. Para todo x no domínio. Todo x real. Último exemplo. Vamos lá, raiz. Menos x², menos 4x, menos 8, igual a 0. Então, delta. Vou fazer devagar o delta. B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, delta é 16. Menos, 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 dá menos. 4 vezes 8 é 32. 16 menos 32 é menos 16. Tem raiz essa função, gente? Tem raiz? Não? Não, porque o delta é negativo, né? Não tem raiz. A gente precisa de calcular as raízes se o delta for negativo, que vocês não vão encontrar, não. Então, se não tem raiz, o que vai acontecer? Não corta o eixo x. Só que a parábola tem concavidade para baixo, porque o A é menos 1, tá vendo? Então, ela vai se comportar dessa forma. Isso significa que ela sempre o quê? É negativo? Sempre negativo. Ok? Então, F é negativa para todo x do domínio. Estudamos o sinal aí. Entendido, pessoal, o estudo de sinal da função quadrática? Aqui a gente tem a maioria dos exemplos que caem, tá? Para estudar o sinal. Tudo bem? Tá claro isso aí? Vamos fazer um exercício aí do nosso material.
Gente, algum de vocês copiam a aula na hora que eu estou dando aula? Como se estivesse em sala de aula? Sim ou não? Ninguém, né? Fica só deitado na cama e com o celularzinho na mão. Então, aqui está mais ou menos os casos que eu expliquei para vocês. Vamos fazer esse exemplo resolvido aqui. Aqui tem uma coisinha que eu pulei da matéria, mas que eu explico para vocês agora que é rapidinho. É bom. Considere a função quadrática cujo gráfico está representado a seguir. Determinar o sinal dessa expressão. Quero saber, essa expressão ela é positiva, ela é negativa ou ela é zero? Essa expressão toda aqui, ó. Vamos calcular parte por parte dela. F de raiz de 3. Minha pergunta é, o F de raiz de 3, ele é positivo, ele é negativo ou ele é zero? O raiz de 3, ele está antes do menos 2, entre o menos 2 e o 5 ou depois do 5, gente? Hein? Hein, pessoal? Raiz de 3 está em qual parte da parábola aqui? Entre o menos 2 e o 5. Isso, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Está entre o menos 2 e o 5. Então, a raiz de 3 está por aqui, ó. Minha pergunta é, a função no raiz de 3, ela é positiva ou negativa ou zero? Positiva. Positiva, porque a função está aqui, é o y, né? E esse y aqui certamente é positivo. Não sei quanto que é, mas eu sei que é positivo. Então, o f de raiz de 3 é positivo. O f de menos π sobre 2. O f de menos π sobre 2, ele está em qual parte da parábola? Atrás do menos 2? Vamos ver. O π é 3,14, né? 3,14 dividido por 2 vai ficar menos 1,5, mais ou menos. Menos 1,5 tá para lá, tá entre o menos 2 e o 5, antes do menos 2 e depois do 5. Entre. Tá entre também, né? Tá por aqui, ó. O menos π sobre 2 está por aqui. Ele é positivo ou negativo? Negativo. Não, o f dele, a função aplicada nele é positiva. Tá. Não, positivo. Positiva, tá aqui, ó, o f dele. Ok? Não sei quanto que é, mas eu sei que é positivo. Agora vamos calcular isso aí, ó. Coisa que eu não ensinei para vocês, eu pulei, tá? Por achar que nosso bimestre é curto e tem coisas que a gente tem que dar mais importância. O que é isso aqui? F do f de 5. Isso aqui é o que a gente chama de função composta, tá? É uma função que está dentro de outra função. Como que eu resolvo isso? Não vou explicar isso aqui agora para vocês, mas eu vou ensinar a resolver porque é fácil. Eu começo resolvendo a função composta sempre da função de dentro. Ok? O f de 5. O f de 5 aqui no nosso caso, ele é positivo, é negativo ou ele é zero? Zero. Ele é zero, porque 5 é raiz. Então, f de 5 é zero. Então, calcular o f do f de 5 é a mesma coisa que calcular o f de zero. Entenderam? Porque o f de 5 é zero. Tá claro isso aí?
claro. Mas o f de 0, ele é positivo ou negativo? O f de 0 é a função Positivo. aplicada no zero. A função aplicada no zero está aqui, ó. Zero está aqui. O f de 0 é esse aqui, não é? Concorda? Positivo também. Então, olha, o f de raiz de 3 é positivo, o f de menos π sobre 2 é positivo, o f do f de 5 também é positivo. O sinal dessa expressão vai dar o quê, gente? Positivo. Positivo. Estou somando números positivos, isso aqui vai me dar um número positivo. Ok? Tá claro? Vou pegar mais alguma questãozinha interessante. Vou tentar fazer essa 3 da lista aqui. Não fiz ela não, mas ela parece muito legal. Considere uma função quadrática f e sobre ela as seguintes afirmativas. O f de 8 é um número positivo, o discriminante de f é tal que o discriminante é menor que zero, delta, f de 20 igual a zero, c menor que zero. Sabendo que apenas uma das afirmativas é falsa, determinar o sinal da expressão. Nossa. Vamos lá, vamos ver se eu vou saber fazer. Sei não. Vamos considerar cada uma sendo falsa. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Se um for falsa, se um é falsa. Vamos supor que essa aqui é falsa, tá? Vamos ver o que acontece. Se as outras 3 podem acontecer. O discriminante é negativo. Então, eu já sei que a parábola tem concavidade para baixo. É só desenhar a parábola aqui, mais ou menos, tá? Se um for falso, vamos ver como é que está mais ou menos a parábola. O f de 20 tem que ser 0. Então, 20 é uma raiz. 20. E o c tem que ser menor que 0. Então, essa parábola tem concavidade para baixo. O c tem que ser negativo. Então, aqui está o C, por exemplo. Então, ela tem concavidade para baixo, ela tinha que fazer isso aqui, né? Ela pode ter outra raiz, tá? Isso, ela pode fazer ou assim, dessa forma. Ela pode ser assim, ou assim, ó. Vou passar lá no 20, tá? Aí travou. Por exemplo, assim. Opa. Esqueci. O delta é menor que 0. Ela não pode ter raiz. Concorda? Absurdo. A 1 não pode ser falsa, porque se ela não pode ter raiz porque o delta é menor que 0, então o f de 20 não pode ser 0, porque aí eu tenho uma raiz. Então, a alternativa 1 não pode ser falsa, porque senão contradiz essa com essa. Então, 1 não é falsa, 1 é verdadeira. Vamos lá. Vamos ver o caso se a 2 pode ser falsa. Se 2 é falsa. Se 2 é falso, o discriminante ser negativo, então o discriminante pode ser 0 ou maior que 0. Vamos estudar o caso em que delta é maior que 0. Se o delta é maior que 0, eu sei que eu tenho 2 raízes. Então, como essa é falsa, as outras 3 é verdadeira. O f de 8 é positivo. Então, eu sei que se o 8 está aqui,
O f dele está aqui em cima. O f de 20 é 0, então aqui o f de 20 é 0. E o c é negativo. C é negativo. Então, C está aqui embaixo. Lembrando que o C é onde a parábola corta o eixo Y, né? Então, caso aqui delta é positivo, a gente tem duas raízes. Então, o que ela pode fazer é isso aqui, ó. Tem que ter duas raízes. Então, 20 eu sei que é uma raiz. Ela tem... A concavidade dela não importa, né? Ela pode fazer assim. Ou ela pode fazer assim também, ó. Ok? O jeito que ela pode estar. Nesse caso, o f de 8, ele é positivo. E nesse caso, o f de 8 é negativo. Então, como a gente quer que o f de 8 seja positivo, só vale a parábola com concavidade para cima. Então, desculpa, com concavidade para baixo, né? Se eu quero que o f de 8 seja positivo, isso aqui é uma situação que ó, tá ok. Ó, C negativo, duas raízes, uma eu sei que é 20, delta maior que 0 tem duas raízes, faz algo assim. O 8 está aqui, o f de 8 ele é positivo. Beleza, olha lá, se a 2 for falsa, podem acontecer a 1 e a 3 e a 4 simultaneamente. Aqui, ó. 1, f de 8 positiva, 3, f de 20, 0, ok? 4, c negativo. Então, esse caso pode acontecer. E eu posso estudar o caso em que... Então, vamos ver. A 2 pode ser falsa. Se a 2 for falsa, existem 3 verdadeiras. Vamos estudar aqui a 3 sendo falsa. Se 3 é falsa. Se a 3 for falsa, o f de 20 é igual a 0. O f de 20 não pode ser 0. Então, o que vai acontecer? É uma questão muito interessante, gente, essa questão. Se a 3 for falsa, o discriminante é menor que 0, ou seja, não tem raiz. O C é menor que 0. Então, se ela não tem raiz e o C é menor que 0, o único jeito que essa parábola pode estar, ela não tem raiz, é para cá. Concorda? Porque se eu fizer ela ao contrário, vai ter raiz. E isso contradiz o item 1, porque o f de 8 tem que ser positivo. E ela é negativa para qualquer valor de x. Então, a 3 ela não pode ser falsa, porque senão vai ter mais alternativas falsas. 3 é verdadeira. E o último caso, se 4 for falsa. Se 4 for falsa, então o C é positivo ou 0? Nossa, sabe? O C não é menor que 0, o C é positivo. Vamos supor que C seja positivo. Se o C é positivo, e as outras têm que ser verdadeiras, hein? Se o C é positivo, o discriminante tem que ser menor que 0. Não tem raízes, então o C está aqui. Se não tem raiz, o único jeito do C estar aqui é fazer isso aqui, ó. Sei lá. Ok? Vamos ver. O f de 8 é positivo nesse caso, verdade. O f de 20 é 0, falsa. Não tem raiz, então o f de 20 não pode ser 0. Então o C não pode ser positivo. Então, se a 4 é falsa, se a 4 é falsa, a 2 ou a 3 também é falsa. Ok? E mesma coisa em caso se C for 0. Se C for 0,
Eu estou negando a afirmação 4, tá, gente? O que eu estou fazendo? A 4 está falando que C é negativo. Eu estou negando ela. Negar que C é negativo é ser positivo ou ser zero. O que vai acontecer? Se o C for igual a zero, o C está aqui. E aí a gente já tem um absurdo, né? Porque se C for zero e a parábola não tem raízes, como é que vai se comportar? Não tem como, né? Tem que passar aqui. Ou aqui embaixo. Mas aí isso aqui torna esse cara uma raiz. Ok? Ou assim, ó. E o que torna um absurdo, porque isso faria com que a 2 fosse falsa, né? O discriminante é menor que zero. Então, a única opção que a gente tem é que a 2 seja falsa. E a 2 seja falsa, a gente está nesse caso. E aí, agora, eu quero que você, como nossa aula acabou, eu quero que vocês façam quanto que dá o sinal dessa expressão aqui, ó. Olhando para essa expressão e olhando para o único gráfico que pode acontecer, que é esse. Vamos fazer rapidinho. Quem que é o f do f de zero? F do f de zero. Vamos olhar para cá. O f de zero é um número, é o C. Ok? O f de zero é o C. Quanto é o f de C? O f de C Negativo? C é um número negativo, né? Como C é um número negativo, o C está para cá. Então, f de C é negativo. F de C é negativo. F de menos π. Quanto dá o f de menos π? Menos π é menos 3,14. É negativo também. Tá antes aqui, ó. A parábola está para baixo. Quanto que é o f de raiz de 483? F de raiz de 483. Raiz de 483 é um pouco maior que 20, né? Raiz de 400 é 20. Então tá para cá. Que também é negativo. Então todos são negativos, né? Então qual que vai ser o sinal dessa expressão? Esse é negativo, esse é negativo, esse é negativo. Menos vezes menos mais, dividido por menos, menos. Essa função, esse sinal dessa expressão é negativo. Ok? Estudem essa questão de novo, que ela é fantástica para estudar sinais de função. Beleza? Então tá, pessoal. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem, tá? Hoje eu vou liberar. Vocês só podem fazer essa lista de estudo de sinais aí. Na verdade, agora só tem 2 exercícios, que a gente resolveu o terceiro. Então pode fazer ela. E aí eu vou ver o que eu faço para dar inequações, tá? Se eu peço, porque isso mesmo. As aulas de inequação de segundo grau foram eu que dei. As aulas estão gravadas lá no GTMAT. Então é outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, além de fazer a lista de estudo de sinal. É assistir minhas aulas de inequação e fazer a lista de inequação. Aí a gente tira dúvida na semana que vem. Beleza? Vou colocar isso lá no GTMAT, no CIGA depois. Um abraço para vocês. Bom final de semana aí. Até a próxima aula. Tchau, Luiz. Obrigada pela aula. Tchau, eu agradeço a presença. Tchau, Luiz.